Então agora nós iremos ver como congelar painéis. O que é que seria isso? Veja. Como foi demonstrado no vídeo, eu tenho uma área aqui da planilha que é fixa, a área que eu vou ter as informações fixas. Mas quando eu rolo aqui para baixo, note, então ele vai exibir o tanto de linhas que eu tenho e a área que eu quero fixa, ela também rola junto. Como que eu faço então para resolver isso? Então, vem aqui no menu Exibição, nós vamos usar o recurso de congelar painéis. Para isso, eu preciso selecionar a linha, acima dessa linha, que eu clicar aqui em congelar painéis, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha. Então isso serve tanto para congelar colunas como linhas. Nesse caso, eu preciso congelar linhas, que é da linha 1 até a linha 8. Então, eu seleciono aqui a linha 9 e clico em congelar painéis. E agora, se eu rolar para baixo, note, aqui as linhas estão rolando, mas o painel que é composto das linhas 1 a 8 está fixa, certo? Agora nós iremos trabalhar com validação de dados. O que é isso? Bem, suponha que, como nós vimos no vídeo, eu preciso efetuar o cadastro de um compromisso com base na categoria. E eu tenho um número específico de categorias, então são palavras que sempre vão se repetir. Em vez de eu sempre precisar digitar essa palavra, eu posso colocar uma lista suspensa, em que eu posso selecionar. Então essa é uma das formas, não é a única, em que nós podemos usar a validação de dados. Para isso, então selecione a célula que nós vamos aplicar essa validação. Nesse caso vai ser a célula C6, tá certo? Vem aqui no menu Dados, clique em Validação de Dados. Então aqui nós temos a configuração, tá certo? A gente vai ver aqui o básico, mas depois vocês podem testar aqui para dar mensagem de erro ou não, o símbolo também da mensagem, tá certo? Então, estando aqui em configurações, note, aqui nós temos o critério de validação. O padrão é permitir qualquer valor. Nesse caso, nós iremos usar lista, tá? Lista. Então aqui eu vou colocar os valores que eu quero, tá certo? Separado por linha. Aliás, por ponto e vírgula. Então, lá, nosso exemplo são as categorias pessoal, ponto e vírgula, trabalho, ok, tarefas, estudos, compromissos. É só um exemplo, mas você pode colocar quais e quantas você desejar. Essa aqui é uma forma, certo? Vamos ver aqui, funcionando. Já está funcionando, tá vendo? Então, seleciona aqui. Essa é uma. Outra coisa interessante também, ainda usando a validação de dados, a validação de dados,
é para a gente restringir o tipo de dados que pode ser inserido numa célula, com base no critério que você determinar. Por exemplo, nesta coluna aqui, nós vamos inserir datas. Então eu posso fazer a validação por data. Então clique aí na célula D6, vamos lá em validação de dados. E o critério dessa vez vai ser o quê? Permitir data. Data. Então aqui eu tenho dados, né? Eu posso pôr uma data que está entre uma data e outra, que é igual a... Nesse caso aqui nós vamos colocar uma data que é maior ou igual. Por exemplo, eu vou pôr aqui 1º de janeiro de 2021. Ok? Mensagem de entrada. Se você quiser que a pessoa selecione a célula, ela veja talvez alguma dica, alguma sugestão. Nesse caso, eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui talvez um alerta de erro, por exemplo, se ele colocar uma data que não atenda a esse critério aqui. Como título eu vou colocar data inválida, só um exemplo. E aqui na mensagem de erro eu vou colocar digite uma data a partir de 1º de janeiro de 2021. Só um exemplo. Qual é o estilo, ou seja, o símbolo que eu quero? Tem esse de parar, tem o de aviso, de informação. Eu vou usar o de parar mesmo. Então daqui OK, note. Se eu colocar uma data que é menor do que a data que eu coloquei para validar os dados, der um Enter, então ele vai informar ali a mensagem de erro que você configurou. Exercício para você. Clique aqui na validação de dados e clique aqui nesse símbolo da interrogação. Então aqui você vai ver tudo o que é possível, tá certo fazer com a... Opa, por que não foi aqui? Vamos lá. Clicando aqui de novo. Clicando abrir o link. Vamos colocar aqui, validação de dados. Então, veja tudo o que é possível, tá certo fazer com a validação de dados. Também tem aqui, mas ainda faço somente aqui. Isso aqui é o link, né? Ok. Então vamos agora aprender aqui o conceito de classificação. Classificar é essa ferramenta que você acha aqui no menu Dados. Classificar. Um exemplo simples e prático. Classificar nada mais é do que colocar na ordem, seja na ordem alfabética, menor para o maior, ou seja, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Por exemplo, aqui eu tenho um intervalo de números. Se eu selecionar esse intervalo, vier aqui e classificar de A a Z, note, ele vai enumerar do menor para o maior. Se eu classificar de Z a A, o contrário. Mesmo com esse intervalo aqui de letras, né? Então, se eu classificar de A a Z, vou dizer A, certo? Só um exemplo aqui. Vamos apagar. Então, como que eu vou classificar aqui esse intervalo aqui de células? Note, aqui eu estou selecionando da célula C8 até a célula aí, 18. É só para a gente aprender aqui o conceito, certo? Mas na prática eu quero selecionar todas as linhas que
estiverem cheios aqui dessas colunas, C aí a partir da linha 8. Eu não sei quantas, a gente vai ver, certo, depois como é que faz isso. Mas eu não quero, né, classificar por uma única coluna. Então eu preciso, né, classificar por categoria, para que ele coloque em ordem alfabética aqui, né, por categoria. Depois eu quero classificar por data, para que fique na ordem de data em cada categoria. E depois eu quero classificar por horário também. Tudo isso de uma só vez. Então, nesse caso, nós vamos usar aqui essa, né, caixinha aqui de ferramentas, classificar. Então, selecionou o seu intervalo, clique aqui, ó, em classificar. Note se essa caixinha aqui está marcada. Eu havia desmarcado aqui antes para exemplificar para vocês ali do modo mais simples. Então, deixe essa caixinha marcada. E note que aqui você pode adicionar níveis de classificação. Por exemplo, o primeiro nível aqui eu vou, né, classificar por qual coluna? Pela coluna categoria. Então selecione aí. Eu quero de A a Z, né, em ordem crescente. Ok. Clique em adicionar nível. Agora nós vamos classificar depois da, né, categoria por data. Isso mesmo que eu quero? Note, ele já coloca do mais antigo para o mais novo. Isso mesmo. Adicionar nível agora aí, depois por horário, do menor para o maior. Clicando aqui no botão OK, note. Então ele já deixou em ordem alfabética pela, né, categoria, depois na ordem de data do menor para o maior e depois também os horários. Então é importante aprendermos aqui esse conceito para quando nós formos gravar a nossa macro, vai ser feito exatamente assim. Agora nós vamos ver um pouco sobre filtro. Então, o que é o filtro, né? É uma forma, é um recurso do Excel que nos possibilita filtrar, ou seja, selecionar dados de um tipo específico. Para ver como o filtro funciona, por exemplo, né, selecione aqui, ó, esse cabeçalho de dados, que é da célula C8, clica, segura e arrasta até a célula I8. Vem aqui no botão filtro e clica nele. Então, todas as linhas que contiver dados, automaticamente já serão exibidas aqui no cabeçalho. Por exemplo, se eu vier aqui e clicar nessa setinha, aqui no cabeçalho categoria, note, ele já lista as, né, categorias. Por exemplo, é o que eu quero ver só o que eu tenho que for de compras. Então eu desmarco aqui, ó, essa caixinha, selecionar tudo e marco só compras. Então, note, ele só mostra o que eu tenho da lista de compras. Eu quero mostrar tudo novamente. Então clica aqui, ó, ele clica em limpar filtro de, né, categoria. Ou você pode novamente selecionar tudo. Tanto faz. Eu vou fazer assim. Tá vendo? Eu quero ver só o que é pessoal. Mesma coisa. Desmarca, seleciona tudo e seleciona o que você quer ver. Né? Então, imagine que você quer achar uma informação específica. Os filtros são uma importante ferramenta. E você pode usar mais de um filtro. Por exemplo, eu quero ver aqui uma tarefa que é pessoal minha, da data 28.
do 4. Então eu aplico mais um filtro aqui, ó. Mês de abril, vou marcar aqui, 28. Selecionei, tá vendo? Então ele vai ser, né, pode usar mais de um filtro. Note que quando uma coluna está com um filtro aplicado, muda o símbolo, tá vendo? Fica com esse mesmo símbolo aqui de filtro. Então, se você vê uma planilha, tá certo, do Excel, que está com esse símbolo aqui, indica que os dados podem ser filtrados. E se você uma coluna com esse símbolo aqui, significa que tem filtros aplicados. Você não está vendo todos os dados. Uma prova disso é você ver aqui que a sequência das linhas, né, tem uma diferença, né? Então isso prova que tem dados que não estão sendo exibidos por causa do filtro, ok? Vamos aqui então, ó, limpar filtro de data e limpar filtro de, né, categoria, tá certo? Suponha que eu quero ver, que eu quero usar o filtro de data. Note aqui, ó, em filtros de data, quantas opções eu tenho. O que eu quero ver só o que eu tenho para amanhã, talvez para hoje, para ontem. Quer dizer, o próprio Excel, se ele vê que uma coluna é de data, ele já automaticamente coloca todas essas opções de filtro aqui para você, certo? Também há o filtro por cor. Então não é só por nome, né, por texto, né? Tem também por cor, tá vendo? Eu quero ver todas as, né, tarefas cuja a cor da célula está vermelha. Ó, né, cliquei, pronto, já mostrou. Não, eu quero ver todas as que a cor da fonte está verde, né? Que nesse caso vai ser essas aqui, ó. Olha só, cor da fonte, né? Cor da célula é a cor de fundo e a cor da fonte é a cor da letra. Então note. Então quantas opções de filtro eu tenho aqui? É importante entender isso antes de irmos para o, né, próximo passo, que vai ser fazer a aplicação desses filtros aqui numa macro, tá certo? Agora iremos ver outra forma de filtro, é o filtro avançado, né? Se você passar o mouse, sem dar um clique, passa o mouse e você aguardar um pouco, você vai ter uma explicação, um breve resumo do que aquela, né, ferramenta ali faz. Então, por exemplo, avançado, você pode especificar critérios complexos para que possa limitar quais registros serão incluídos no conjunto de resultados de uma consulta. Vamos ver isso aqui na prática. Então, para eu criar um filtro avançado, eu preciso ter uma área que contenha o mesmo, né, cabeçalho da área que eu vou, né, filtrar. Por exemplo, vamos copiar. Antes, por favor, desative aí o filtro, tá bom? Então, seleciona, ó, toda essa célula aqui, ó, de C8 a I8, esse intervalo, tá certo? Com o botão direito do mouse aqui em cima de C8, clica em copiar, vem aqui na célula C5, clica nela e cola. Botão direito, colar. Ok? Então essa área aqui, ó, seleciona aqui também essa de C6 até I6 e aplique aí todas as bordas, né? Então
essa área aqui vai ser o nosso intervalo de, né, critérios. Então suponha, por exemplo, que eu quero, né, fazer uma consulta, assim como eu fiz antes aqui. Por exemplo, eu quero ver as tarefas da categoria, por exemplo, compromissos, né? Vamos colocar aqui uma data. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 de maio. É só exemplo, tá, gente? Pode ser também outros tipos de, né, consulta. Aí vamos lá aqui em dados, filtro avançado. Então aqui nessa área de ação, nesse caso aqui eu quero filtrar a lista no local, ou seja, meus dados iniciam aqui a partir da linha 9 e da coluna C, né? Então, daqui para baixo. E eu não quero que esses dados vão para outro local. Eu quero filtrar aqui mesmo, tá certo? Então eu deixo essa caixinha aqui marcada. Intervalo da lista. Então eu poderia digitar aqui. Note que aqui automaticamente ele diz que está de C8 a I8, ou seja, esse, né, cabeçalho aqui. Mas eu quero que seja esse, né, cabeçalho e toda a área de dados que eu tenho. Nesse caso aqui, eu vou selecionar, por exemplo, eu clico aqui nesse, né, botãozinho aqui, e aí eu posso selecionar esse intervalo aqui, ó. Se eu cliquei, ó, vou agora aqui selecionar, note que ele já reconheceu o intervalo, certo? Clico aqui no botão e agora eu vou selecionar o intervalo de critérios, que é de C5 a I6, né? Até já apareceu aqui automaticamente, mas só para você pegar a prática, né? Aí você clica aqui e seleciona esse intervalo, tá certo? Clicou aqui para voltar, note. Note que o cabeçalho tem que ter os mesmos nomes, tanto do intervalo de critérios, como do intervalo da lista. Feito isso, é só clicar no botãozinho OK, certo? Ah, mas se eu for ter que fazer de novo, eu vou ter que colocar esses dados aqui antes e fazer a mesma coisa aqui de novo? Sim, mas é importante aprender isso, porque quando a gente gravar a nossa macro, nós só vamos ter que fazer isso uma vez e depois toda essa ação, né, que a gente fez aqui vai ser feita com um clique de um botão. Então, é muito importante saber a forma também que funciona o filtro avançado por esse motivo. Então, como exercício, vamos, tá certo, preparar essa área aqui que a gente acabou de começar a fazer para ser a nossa área de filtro e de cadastro das nossas, né, tarefas, ok? Então note, nós vamos ter que deixar assim, ó. Vou mostrar aqui o que está pronto. Vou apenas aqui explicar para você. Então aí na sua, né, planilha, ó, veja que está tudo com essa cor, né, que é um lilás um pouco mais aqui clarinho. Então, ó, a célula E4, tá vendo? Ó? Então, mude
a cor de fundo, tá vendo? Ó? Note que inicia aqui na célula E4 e vem até a célula J7 aqui, exceto a área, né? Então coloque essa cor aqui de fundo, certo? Fonte, né? Categoria aqui, aliás, aqui o cabeçalho, o tamanho, né? 14 mesmo. Aqui eu estou usando a fonte Arial, né? Mas pode usar a fonte que você quiser, mas deixa, por favor, esse tamanho aqui. A área em que nós vamos colocar os dados, fonte, né, tamanho 11, ok? E mude, tá certo? Também aqui a formatação, note, ó, a cor, né? É um tom aqui de preto, ó, isso aqui, e a cor da borda é branca, tá certo? Exercite então aí essa, né, tarefa. E note que aqui na célula F4 eu tenho uma letra A com a fonte número 28, tá certo? Coloca aí também e deixe a cor da fonte. Note que ela não está aqui aparecendo porque a cor da fonte, ó, é a mesma cor de preenchimento da célula. É um macete, né, que tá certo? Vocês irão ver aqui, que é para quando a gente for criar a macro e essa área aqui ficar oculta e exibir novamente, que o Excel ele não redimensione essa linha aqui e eu perca o tamanho aqui dessas imagens, que serão os meus botões. Então, célula F4, ó, coloca aí uma letra, tá certo, qualquer, tamanho 28. Tá certo? Certifique-se também de que a linha que aqui vai estar com essa altura aqui mais ou menos. Ok? Então, essa é uma parte. A segunda parte, vocês vão inserir essas formas aqui, ó, essas imagens que vão ser os nossos, né, botões. Então, esse X aqui grande, esse aqui pequeno, o símbolo de filtro e o símbolo, tá certo, de salvar. Aqui nesse caso é o disquete. Como é que eu faço isso? Então você vem aqui, ó, inserir. Você pode inserir formas, que é algo mais simples, né? Tá? Você selecione o que mais tem a ver aí. Tá bom? Por exemplo, só um exemplo, eu quero o símbolo de X aqui. Tá certo? Selecionou aqui ele, ó. Tá certo? Desenhou ele aqui. Você pode formatar, ó, a cor de pré-enchimento, a cor do contorno, se vai ter contorno ou não, espessura do contorno, então, tá certo? Faça isso. Então, essa é uma forma aqui, ó. Inserir formas. Ah, mas eu quero aqui um desenhozinho. Não tem problema. Aí você vem aqui, inserir e clica em Clip Art. Ele abre aqui essa caixinha, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu fiz a procura pela palavra disquete e ele localizou isso daqui. Se eu pôr aqui, por exemplo, fechar, clicar aqui em ir, vamos ver o que ele vai achar. Traz aqui algumas imagens que não tem nada a ver, né? Mas você pode pesquisar então aí, né, pelas palavras em português ou em inglês para ver se acha o desenho ou a forma que você vai se agradar. Mas veja algo, né, parecido com isso aqui. Essa forma aqui, essa imagem vai ser o botão que vai, tá certo, fechar essa área aqui de cadastro e de filtro. Esse símbolo aqui de filtro, ele vai filtrar os dados aqui. E esse aqui vai ser o botão que quando eu der nele um clique, ele vai copiar aqui esses dados e vai cadastrar aqui, ó, na parte aqui de baixo, e vai deixar pronto para o novo, né, cadastro. E esse aqui é o botão que vai ocultar aqui essa área aqui, tá certo? Então tente, tá certo, fazer aí
E no próximo vídeo nós vamos iniciar já a gravação das nossas macros, né? Eu vou excluir aqui, ok?